pela primeira vez no mercado, a gente vai ter um preço público de biometano, porque o preço é da bomba. De fato, você está recebendo biometano. Eu, de fato, estou recebendo biometano. Se eu quiser saber o preço do biometano, eu vou ligar no teu posto e vou perguntar, cara, qual que é o preço do biometano? A gente tem feito um trabalho reverso de buscar soluções que atendam esses pequenos projetos aí na casa de 50, 100, 150, 200 metros cúbicos por hora. Porque acima disso, você falando em 500 metros cúbicos por hora, você já começa a ter um volume diário de 10, 12 mil metros cúbicos por dia, você já ganha escala suficiente. O que é uma ordem de grandeza de investimento num posto hoje, da compressão ao abastecimento? Se você está olhando para veículos leves, uma solução de 1,5 milhão vai atender. Quando você começa a falar em veículos pesados, você tem que chegar nesse nível de 2 milhões para ter uma solução mais bem dimensionada e atender, de fato, o que você precisa também operacionalmente, né? Porque um caminhão parado, você perde dinheiro, né? E foi curioso que eu já tive clientes conversando comigo e falando assim, não, mas tem que vir a carreta aqui, eu não quero que você injete no duto. Porque tem um tema de, não, aí você vai me entregar uma certificação, eu faço a minha aprovação na Europa, a minha matriz ainda tem dúvida, isso não vou conseguir comprovar, eu quero que a carreta venha, a molécula tem que vir para cá. Como funcionam os projetos de poços de biometano na prática? E para falar sobre esse assunto, eu convidei um grande amigo, João Quattroni, que é gerente de desenvolvimento de negócios da Gás Futuro, uma empresa especializada em soluções em compressão, transporte e abastecimento de gás natural e biometano, e recentemente inauguraram um posto aqui no Paraná. João, cara, muito obrigado por topar o convite de vir bater um papo aqui sobre esse assunto, e é um assunto tão importante da ótica de desenvolvimento de projetos e negócios de biometano. Poxa, Ricardo, eu que agradeço aí pela oportunidade do papo, da conversa, pessoa que a gente já conversou tantas e tantas vezes sobre projetos, sobre negócios e sobre assuntos diversos em biometano, e agora estar aqui participando com você, para mim, é uma alegria e uma honra. Obrigado. Que é isso, a honra é toda minha, cara, e é recíproca. Como você bem colocou, a gente já conversa há muito tempo sobre projetos, sobre desafios, e toda vez que eu converso com você e com vocês, o pessoal da Gás Futuro, fica evidente o conhecimento que vocês têm sobre a temática, né, da compressão ao abastecimento. E como um papel aqui do canal, que é divulgar conhecimento, divulgar bons profissionais, boas empresas, cara, ficou evidente que eu precisava trazer vocês para a gente trocar essa ideia, sabe? Mas antes da gente falar da Gás Futuro, antes da gente falar de compressão, de transporte, de abastecimento, eu quero que a minha audiência também conheça esse meu grande amigo João, cara. Então me fala quem que é o João, em que momento você teve, qual foi teu momento biogás, João? Qual que foi a primeira vez que você teve contato com o universo do biogás? Bom, como grande parte das pessoas que estão há muito tempo no biogás acabaram vindo do mercado de gás natural, né? E comigo não foi diferente. Eu sou engenheiro ambiental e sempre trabalhei na área de planejamento de projetos, estudos de viabilidade de projetos, e acabei indo trabalhar numa grande empresa de gás natural, trabalhando na viabilização de projetos, e a gente começou a estudar biometano como alternativa ao gás natural no momento em que ainda não tinha biometano, né? Então, quando o biometano era futuro mesmo, há 15, 20 anos atrás, ainda não tinham os grandes projetos, eram todos um sonho, estavam no papel e a gente estudando a viabilidade disso tudo. Então, até que chegou o momento presente, aí, talvez os últimos 5 anos, de fato, isso tudo acontecendo, e aí, naturalmente, a gente foi focando cada vez mais no biometano, inclusive na minha carreira, assim. Então, eu depois saí dessa empresa de gás natural, fui para uma empresa de equipamentos na área de gás, e agora aqui na Gás Futuro... Acho que foi onde eu te conheci, né? Exatamente, exatamente. E agora aqui na Gás Futuro, focando mais ainda nos projetos de biometano, porque cada vez mais isso tem se tornado relevante para a gente e para o profissional que está nesse mercado. É gratificante, né? É algo nobre você trabalhar com isso, com algo que você acredita, que você acha que contribui. Então, meu caminho no biometano acabou vindo dessa forma.
Você como engenheiro ambiental, assim como eu também sou engenheiro ambiental, a gente está vivendo a profissão do futuro, né, cara. Quando a gente fez faculdade era: "Vai ser a profissão do futuro", e aí o futuro tá aí, né, cara, a gente sempre destravando novos energias renováveis, novos desafios ambientais, sociais e econômicos. Que massa, cara. Eh, Cara, fala um pouquinho mais dessa experiência que você teve lá atrás, 15 anos atrás. Quais eram os desafios que você tinha lá, cara? Por que vocês pensaram em biometano? O que você não sabia naquele período que você sabe hoje? Legal. A gente olhava para o biometano, eu acredito, lá atrás no passado, assim, como uma alternativa possível de gás barato, sabia? A gente tinha esse sonho de Hum, que aquilo ali podia ser um gás barato e uma visão bastante equivocada, né? Porque você podia agregar muito valor com aquilo e não estava sim. tão claro naquele momento, e eu acho que isso criou até atrapalhou e fez a demora dos projetos viabilizarem até a gente aprender a maneira correta de valorar isso e agregar valor a isso, né? E aí eu acho que as coisas passaram a se viabilizar de maneira mais adequada, quando de fato você deu o valor adequado para aquilo e não ficou tentando competir um produto com o outro. Lá atrás, nesse período aí de 20, 15 anos atrás, a gente ficava buscando alternativas, tentando fazer isso, substituir o outro produto fóssil, né, de uma maneira que economicamente se viabilizasse. E eu acho que isso a gente aprendeu durante o tempo, de que você tinha que, na verdade, dar o valor adequado para isso, encontrar ali a entrada para esse produto que agrega valor para o cliente, agrega valor para o produto dele. Então, isso ajudou a viabilizar os projetos. Então, eu acho que o erro de percepção, talvez lá atrás, atrapalhou um pouco o crescimento e a velocidade dos projetos, né? Uhum, uhum. Legal, legal. Hoje, cara, com a experiência que você já tem dentro do mercado de biometano, quais são os desafios que você vê em projetos? Porque vocês não estruturam os projetos, você pega o biometano para frente, mas o que você vê de desafio nas demandas que chegam até você, ou que chega de coisa não costurada, que dificulta que vocês consigam colocar a solução no mercado? Isso, você colocou bem. A gente não está na purificação, a gente tem Uhum, sistemas que entram ali no processo, a gente fornece soluções para ali também, mas a gente não entra na purificação ainda, né? Pode ser que em algum momento isso vire um escopo, mas hoje não sei. é o nosso escopo. O nosso escopo está focado, como você descreveu bem, na compressão, armazenamento, transporte, entrega e abastecimento, ou seja, na cadeia que permite a distribuição daquele produto, né? Uhum, Então, os desafios que a gente vê hoje, falando de mercado, e aí talvez falando dos nossos desafios, em termos de mercado, é um mercado com muitos novos entrantes, né? Então eu tá. vejo isso hoje como um desafio. Tem muitos novos entrantes. E aí, novos entrantes que eu digo são empresas que não estão nesse negócio, mas têm uma oportunidade nesse negócio, porque tem resíduo ou porque tem ali uma oportunidade de produção de biometano, e aí naturalmente entram nesse negócio, que é um bom negócio, mas falta ali uma carga técnica, um conhecimento para explorar aquilo ali, não só de produção, mas até da distribuição. Como que eu distribuo, qual a melhor solução, para quem, o que, que eu faço, como eu faço. Isso é um desafio hoje. A gente pega muitos projetos, como você falou, que estão mal desenhados, talvez, ali, que tem várias oportunidades. E isso é legal, porque a gente também agrega, então a gente chega como Sim. agregando muito conhecimento, solução para viabilizar o projeto, né? E do nosso lado, a gente tem um desafio aí técnico, não tanto, porque a gente domina, digamos assim, toda a solução técnica para isso, mas é de você conseguir trazer o cliente para esse entendimento, sabe, de como isso deve ser e ser feito da melhor maneira. Como é alguém que está distante desse mercado, a gente está o tempo todo meio que explicando desde o início, sabe? Como faz, por que, que faz dessa forma, por que, que usa uma solução e não outra, cada caso. Então, a gente já viu algumas soluções que não serviam para uma aplicação,
talvez a gente vá conversar um pouco sobre isso, falando sobre abastecimento veicular, por exemplo, quando você foca é pesado, uma solução é diferente do leve, e isso a gente tem o tempo todo que está apoiando os clientes por serem clientes de outros segmentos. Então, isso é um desafio para o nosso lado também. Tá, o que é um projeto desalinhado que chega para você, assim, só para eventualmente ter um desenvolvedor de projeto, um consultor que está ouvindo a gente, ou um cliente que vai levar uma oportunidade, cara, só para o que seria o projeto ideal e o que é o tipo de demanda que geralmente ela chega levemente desalinhada para vocês e vocês não conseguem trabalhar ela? Então, muitas vezes chega uma demanda para nós por um equipamento, por exemplo. Eu queria que você me cotasse esse equipamento X. E a gente tem que, muitas vezes, fazer quase uma entrevista como essa que você está fazendo. Não, peraí, mas você vai usar para quê? O que você vai fazer? Qual que é a solução? E a gente percebe, em muitos casos, de que a solução que ele precisa, a gente tem sim, mas é diferente do que ele pensou em termos de especificação técnica e muitas vezes em questões comerciais. Então, talvez ele está tentando direcionar o projeto dele por um caminho e ele tem oportunidades para outro caminho, e que a gente também tem a solução e a gente vai ajudando os clientes. Em muitos casos, a gente consegue, constrói parcerias bastante relevantes. Esse projeto do posto que você comentou agora, que inaugurou, a gente pode comentar um pouco mais sobre ele. Foi um caso desse, em que a gente acabou fazendo uma parceria muito forte com o produtor de biometano e participando do projeto como um consórcio ali, como uma joint venture, porque ele viu que a gente podia agregar valor e o projeto viabilizou depois de anos de estudo e de estruturação. Rapidamente ele vai sair agora esse ano em função disso. Então, essa oportunidade de contribuir com os clientes também tem sido bastante interessante, não só com especificação técnica ou entrega de uma solução, né? Legal, cara. O que contém dentro de uma solução de abastecimento de biometano? Aonde que começa o projeto, cara? Explica para nossa audiência o que é, desde o compressor ao abastecimento. Perfeito. Vamos lá. Quando você faz um projeto de purificação de biogás, que ele resulta num volume de biometano, então você tem ali características que já começam a definir o sistema de abastecimento, né? Como a Boa, vazão. eu vou te interromper. Qual que é a vazão mínima hoje que você vê viabilidade? Que eu sei que tecnicamente você tem vazão menor, né? Mas que você vê assim, no mercado hoje está parando de pé os projetos, que é tipo core business, e tecnicamente que você consegue atender. Que escala de projeto? Boa pergunta, difícil, hein, Ricardo? Essa pergunta, a pergunta de ouro, né? Hoje, essa aí. Mas, assim, a gente tem buscado fazer meio que a conta inversa, na verdade, Ricardo, porque, assim, Tá. você tinha projetos pequenos ali, de 100 metros cúbicos por hora, por exemplo, muita gente que estava olhando para o mercado de geração de energia, pequenos projetos de geração de energia com biogás, que na perda de atratividade da geração de energia, migraram para o biometano, né? E esses projetos tinham alguma dificuldade, sim, de viabilização por CAPEX ou por não ter a estrutura de distribuição adequada, e isso, às vezes, pesar no custo. A gente tem feito um trabalho reverso, de buscar soluções que atendam esses pequenos projetos aí na casa de 50, 100, 150, 200 metros cúbicos por hora. Porque acima disso, você falando em 500 metros cúbicos por hora, você já começa a ter um volume diário de 10, 12 mil metros cúbicos por dia, você já ganha escala suficiente para atender um cliente médio, quase grande, já começa a ganhar escala. Então a gente fez meio que um caminho inverso, buscando soluções menores e mais compactas para apoiar esse mercado que vinha nos procurando muito, né? A gente teve várias procuras de clientes nesse porte, a gente percebeu que precisava de uma solução mais compacta e foi nesse caminho e desenvolveu um sistema bem pequeno, né? Então, essa solução começa a ser desenhada lá na vazão do cliente, né? Qual que é a vazão que vem?
e qual que é a pressão que ela vem. A partir dali, a gente começa a desenhar a solução toda, como você me perguntou, né? De que qual o compressor adequado para essa vazão, né? Qual a solução que eu preciso colocar ali de compressão, de armazenamento. Se for um projeto em que a gente vai injetar no duto, você observar a pressão do gasoduto, a que pressão eu preciso injetar, e especificar bem o equipamento para conseguir puxar todo o gás produzido e injetar no gasoduto, utilizando a menor consumo de energia possível, né? E se for o caso de transportar por carretas de GNC, como muitas vezes acontece em projetos de biometano, a gente dimensionar adequadamente a estrutura também de distribuição, né? O tamanho das carretas para transporte, para você viabilizar o transporte rodoviário. Então, esse dimensionamento todo permite essa distribuição, né? E o abastecimento em si de veículos, você tem o dispenser, está aqui até atrás no meu fundo de tela, está ali o dispenser, a estocagem, aqui tem quem estiver ouvindo no Spotify não vai conseguir ver, mas depois acessa no YouTube ou vê e vai aqui ver. atrás tem quase a solução completa, o sistema de compressão, o painel elétrico de comando e controle, né? Uma pequena estocagem e o dispenser de abastecimento para abastecimento dos veículos, né? Então aqui a gente tem quase uma solução completa aqui atrás para esse abastecimento de veículos, né? Tá. O que a gente vai encontrar de equipamentos pensando em um projeto de injeção no grid e o que a gente vai encontrar de projetos pensando num projeto de abastecimento sem e com GNC? Tem uma diferença relevante aí, a principal, talvez seja o nível de pressão com que a gente trabalha primeiro. Então, quando você vai para o gasoduto, geralmente a gente está falando em baixa ou média pressão, estamos falando em pressões ali entre 10 e 30 bar no gasoduto. Então, a gente vem da planta de biometano e precisa comprimir e injetar no gasoduto ali em pressões que vão variar nessa ordem de grandeza aí, talvez um pouco menos ou um pouco mais, entre 10 e 30 bar de pressão. Basicamente isso. Basicamente isso. Então, a gente vai precisar de um equipamento que precise elevar essa pressão ali, da pressão de saída da planta, que varia aí entre 3 bar e 8 bar, dependendo da solução que o cliente tiver, para injetar entre 10 e 30 no gasoduto. Então, você tem algumas soluções para isso, geralmente um compressor alternativo de pequena capacidade, ou você pode também utilizar um compressor de parafuso, dependendo do tamanho da solução que você precise de pressão no gasoduto. Então, quando o gasoduto tem 10, 15 bar, você consegue usar soluções de compressor de parafuso. Qual que é a grande vantagem da solução do compressor de parafuso? Você consegue pressões de entrada muito baixas. Então, tem projetos em que a gente recebe a pressões atmosféricas, a pressão 0,1 bar. Caso dos aterros sanitários, geralmente, né? Pois é, você consegue pegar pressões atmosféricas e injetar 8, 10 bar no gasoduto. Então, você não precisaria de uma outra solução adicional de compressão, como você precisa nos projetos em que você precisa abastecer veículo ou transportar por carretas, porque aí o gás para abastecer nos veículos você vai levar a 220 bar, ou para transportar em carretas a 250 bar. Aí sim você vai precisar do sistema de compressor alternativo para elevar até essa pressão. E aí sim vai pegar de 2, 3 bar, ou qualquer pressão acima disso, até 250 bar, para viabilizar esse enchimento dos veículos ou o transporte na carreta de cilindros, né? Tá, então basicamente o que você está me falando, o projeto de injeção ele é muito mais simples, vai ter um consumo energético menor, o compressor vai ser menor, então a gente tem um ganho de eficiência aí desse ponto de vista e até de CAPEX se a gente for pensar na estrutura como um todo. Sem olhar na área de viabilidade, se um compensa, o outro compensa, de uma forma bem fria aqui. Exato. Pensando Exato, sem dúvida.
Sem dúvida. Pensando no posto, cara, além da compressão, é mais de um compressor e depois do compressor, o que que nós temos de equipamento até a gente ter o abastecimento? Pensando num posto, olhando aqui até para esse desenho, né, o compressor normalmente vai comprimindo e jogando o gás para armazenagem. Então você alcança ali a pressão máxima na armazenagem, o compressor normalmente desliga, não precisa ficar gastando energia. Da Uhum, armazenagem vai para o que a gente chama da pista, né? Ali o dispenser de abastecimento. Então você tem ali um uhum, sistema de válvulas e tubulação que leva esse gás até o dispenser de abastecimento. E quando você abre ali a válvula do dispenser para iniciar o abastecimento, ele puxa esse gás da estocagem primeiro, e quando necessário, o compressor liga para novamente encher a estocagem ou, quando necessário, até jogar diretamente para o abastecimento para os veículos, né? Então, a solução do posto ela é composta de uma maneira geral, né, por um compressor, a estocagem e o dispenser para abastecimento dos veículos. Tem soluções adicionais que a gente utiliza, por exemplo, um sistema de resfriamento do gás. Essa é uma solução que a hum, gente desenvolveu aqui e que, quando você comprime o gás, né, por uma questão física natural do gás, você esquenta o gás com a compressão, e sim. quando você joga esse gás quente dentro do veículo, você atinge mais rapidamente a pressão máxima de abastecimento. Só Uhum, que você atinge essa pressão máxima em grande parte também pela temperatura que o gás se encontra. Então, nos postos em que a gente instala o sistema de resfriamento do gás, que a gente chama aqui de URA, o mercado batizou carinhosamente de geladinho, né, que é uma unidade de resfriamento adicional. Então, o gás, depois de comprimido, ele passa nessa unidade de resfriamento, e ao invés da gente entregar um gás entre 45 e 50 bar 45, 50 graus, desculpa, de temperatura, a gente entrega um gás a 20 graus e você consegue melhorar o enchimento. Então você coloca mais gás no veículo, né, por conta da redução de temperatura. Então esse é um equipamento adicional, pouquíssimos postos têm, já começou essa mudança de conceito, principalmente no abastecimento de veículos pesados. A gente tem instalado algumas unidades dessa para abastecimento de veículos pesados, justamente pensando no aumento de autonomia dos veículos, né, que se tornou um desafio uhum. esse tema. Então isso tem ajudado muito. Então você tem o conjunto padrão, compressor, estocagem, dispenser, e você tem também esses equipamentos acessórios aí que podem melhorar a eficiência do abastecimento. Tá, e você comentou no começo do nosso podcast da diferença entre soluções de abastecimento de veículo leve e pesado. O que que vai mudar nesse arranjo tecnológico de compressor, dispenser, compressor, estocagem e dispenser entre essas duas rotas, leve e pesado? Bom, essa é uma dúvida bem importante, assim. Você sabe que tem uma diferença bastante grande desse abastecimento, que você, no veículo leve, você desloca um volume de gás muito menor para o veículo, porque a Sim. capacidade de armazenamento dele é muito menor. Normalmente são 15 metros cúbicos que você precisa encher, então a massa de gás que você precisa entregar no intervalo de tempo é muito menor do que você precisa para um caminhão, que em alguns casos vai carregar 200 metros cúbicos, 250 metros cúbicos, né? Então você está falando em 10, 15 vezes mais volume de gás para ser entregue. E você vê que os postos que mudam, e tem um conceito hoje de que eu preciso de um dispenser de alta vazão, né? E aí o cliente troca muitas vezes só o bico do dispenser, algumas vezes ele troca o dispenser todo para Tá. abastecer o veículo pesado. Só que nem sempre isso resulta numa melhoria significativa se o sistema que está atrás disso não está bem dimensionado. Não Então aguenta a você vazão que precisa. precisa. Exatamente. Então, você precisa ter muito bem dimensionado o sistema de estocagem, normalmente para veículos pesados. É importante que você trabalhe com um volume maior de gás armazenado, então você precisa de mais estocagem no posto, porque assim que inicia o abastecimento, você já consegue transferir um volume de gás maior, de maneira mais rápida para o veículo e ganhar tempo no abastecimento, né? E o sistema de compressão precisa estar bem dimensionado.
Então, normalmente, os postos de GNV têm compressores que trabalham aí entre 700 e 800 metros cúbicos por hora. Para você ter uma ideia, a gente está inaugurando esse posto que a gente acabou de inaugurar, ele hoje já tem perto de 1.400 metros cúbicos por hora de vazão, e ele ainda vai receber um segundo compressor que vai permitir a gente chegar a vazões muito maiores. Então aí você já vê a ordem de grandeza de como é importante você dimensionar bem também a capacidade do compressor e de armazenamento. 700 metros cúbicos por hora por bomba, por dispenser, por bico. Num posto de GNV para veículo leve, ele tem como capacidade total essa ordem de grandeza, entre 700 e 800 metros cúbicos. Então, um posto que tem 4 bicos, por exemplo, ele divide essa vazão em 4 bicos. Ele abastece 150, 200 metros cúbicos por hora em cada veículo. Para veículo leve, isso funciona. Para veículo pesado, mesmo que ele faça ali algum movimento no bico do dispenser ou no dispenser, isso não vai resultar num enchimento rápido do caminhão. Ele Se ele tiver precisa... 4 caminhões ali, lascou. Não, impossível, vai levar muito tempo, e a gente vê isso, alguns postos levando 30, 40, 50 minutos para carregar um caminhão justamente por isso. Tá, mas e aí o que muda estruturalmente? Você tem mais um compressor, mais um booster nesse posto orientado para veículo pesado? Ou você tem Você pode trabalhar, leve? você pode trabalhar com uma máquina de maior capacidade ou até agregar mais um compressor. Você pode também agregar mais um compressor e você atender a capacidade total ali das duas formas. A outra maneira que você também precisa se atentar é aumentar a estocagem. Então você aumenta, trabalha com 2, 3, 4, ou uma estocagem muito maior do que a do posto de veículo leve, e ali sim você tem uma massa de gás maior armazenada. Assim que começa o abastecimento, você transfere rapidamente esse gás, uma massa muito maior. Então você depende menos do compressor no momento final do abastecimento, né? Então isso te ajuda também a ganhar tempo no abastecimento. O que é uma estocagem geralmente de um posto comercial, como o posto de vocês ali em Ponta Grossa? Os postos hoje, aquele posto ele é diferente dos outros, mas os Sim, postos, ele está os postos conectado na rede, né? os postos normalmente têm uma armazenagem de 300 metros cúbicos, né? A gente naquele posto tem mais de 1.200 metros cúbicos de armazenamento de gás. Então ali já vê o volume que a gente tem para transferir rapidamente assim que inicia o abastecimento, né? Tá, mas isso é uma estratégia para reduzir custo operacional? É uma estratégia para aumentar a velocidade de abastecimento. Ele te ajuda também operacionalmente na medida de que você liga menos o compressor. O É, compressor, quando liga, fica mais tempo ligado enchendo a estocagem e depois ele fica desligado por mais tempo. Isso também te ajuda, mas a estratégia ali está muito focada em aumento da capacidade de abastecimento, da velocidade de abastecimento. E isso foi perceptível logo nos primeiros abastecimentos. A gente tem escutado dos clientes dizendo: nossa, eu parava num posto que levava 40 minutos para encher o meu caminhão, aqui eu levei 10 minutos, eu levei 9 minutos para abastecer. Então isso foi perceptível para os clientes, e desde que a gente inaugurou aí há poucos dias atrás, só tem aumentado o fluxo de caminhões passando lá e parando, porque foi perceptível, assim, ficou muito claro para os clientes a diferença de abastecimento ali. sim, sim. O que está me vendo na cabeça com essa tua fala é, beleza, um posto de veículo leve, se a gente estiver pensando num projeto de biometano para veículo leve, eu vou ter um CAPEX menor e entendo eu que naturalmente um OPEX menor por conta dessa recompressão, compressão, vazão que eu vou ter de alimentar numa estratégia de frota pesada. Apesar que hoje eu não vejo projetos de biometano orientado para veículos leves, mas tudo bem, me veio isso em mente. E então, só fechando. Se a gente for pensar numa solução completa para posto, para abastecimento biometano, eu vou ter a compressão, eu vou ter a estocagem, eu vou ter o dispenser e talvez eu tenha uma outra compressão entre a estocagem e o dispenser, pensando em veículos pesados. Não, não é necessário. Você Tá. dimensionando bem o sistema de compressão, quando a armazenagem desloca já um grande volume de gás e ela perde pressão, o compressor já liga e pode jogar direto para a pista. Então você não precisaria de um outro compressor.
Você tem um sistema ali de prioridades, que a gente chama, né, uma prioridade, e ele direciona ou para a pista ou para a estocagem, dependendo de como está funcionando isso. E você comentou ali sobre o dimensionamento dos projetos para veículo pesado. Esse é dentro dos desafios que estava do que eu te comentei, de os clientes entenderem que não, eu preciso de um posto de GNV. E aí ele olha uma solução de GNV e traz para o projeto dele, talvez, de biometano para abastecer veículo pesado. Só que aquela solução era para veículo leve, não era para veículo pesado. E aí aquilo não atende no nível que ele esperava, porque não dimensionou bem. Então, isso aí é um pouco daquilo que a gente estava falando no início, do dimensionamento adequado da solução para o que você precisa. E se eu vou abastecer 5 caminhões por dia, pode ser também uma solução diferente do cliente que vai abastecer 30 caminhões por dia, né? Então você tem soluções bastante diferentes e que demandam uma análise técnica e comercial muito maior. Por exemplo, se eu vou abastecer Eu ia 30... pedir justamente para você aprofundar nesse assunto, cara, porque a gente tem discutido isso em alguns projetos sobre, cara, Uhum. qual que é o tamanho da frota, que momento eles vão abastecer. Então, explora um pouco mais esse assunto, cara, porque esse assunto é um assunto que ninguém fala no mercado, e isso impacta diretamente na viabilidade do projeto, pensando na operacionalidade dele. Não, isso é perfeito e afeta bastante. Então, tem alguns casos que a gente ouve do cliente, não, mas eu consultei uma empresa e esse compressor consegue comprimir tantos 1.000 metros cúbicos por dia, então isso atende a minha frota. E aí, quando eu vou estudar com ele, quando a gente vai se aprofundar, a gente vê que, na verdade, ele abastece principalmente de madrugada para os veículos rodarem de dia. Eu falo, Sim. bom, essa solução não é adequada para você, porque a vazão momentânea que ele vai te dar não atinge o volume que você precisa. Então, assim, você não vai abastecer durante 24 horas. Você vai abastecer em pequenos momentos do dia. Então, naqueles pequenos momentos, você precisa ter a Importante. velocidade de abastecimento adequada. Então, são tantos efeitos que dificultam um pouco, como eu falei para você, principalmente novos entrantes, a perceber que às vezes vem ali uma informação para ele que parece técnica o suficiente para ele dimensionar, e depois ele percebe que isso não atinge o que ele esperava, né? Então, é bastante importante esse dimensionamento correto do sistema de abastecimento. E a gente fica muito feliz que a gente tem visto os clientes de biometano chegando para a gente através de indicações de nossos clientes, falando, vai com esses caras aqui que isso aqui funciona e tal. Então, isso deixa a gente feliz de ver que teve um trabalho grande antes de consultoria com o cliente para dimensionar bem, mas que depois o cliente percebe e fala, pô, realmente eles desenharam a solução que funciona, que está me atendendo, né? Cara, projetos de biogás e biometano em específico, eles são multidisciplinares. Isso quer dizer o quê? Que a gente vai ter que construir soluções em conjunto, né? Em conjunto com você, em conjunto comigo, em conjunto com o fornecedor da biorefinaria, com o fornecedor do biodigestor e assim por diante. Cara, que massa. Eu quero explorar um pouco mais o assunto do posto, da experiência de vocês no posto, mas antes de falar disso, cara, passa para nossa audiência aqui o que que é uma ordem de grandeza de investimento num posto hoje, na solução completa, não num posto, mas na solução completa de vocês, da compressão ao abastecimento, ao dispenser. Boa, boa. A gente consegue dar uma ordem de grandeza bastante indicativa. É claro que você tem variações se eu vou abastecer 2 veículos, 4 veículos, ou vou agregando dispensers ali, mas essa ordem de grandeza do investimento ela está em torno de 1,5 milhão a 2 milhões de reais em termos de equipamentos, né? Não na Uhum. estrutura do posto, mas em termos de equipamento você está falando aí nessa ordem de grandeza de 1,5 milhão a 2 milhões de reais em equipamentos para o abastecimento de veículos, né? Isso atenderia aquela escala pequena, 200 metros cúbicos, 300, 400 a 500? Isso, aí tem essa diferença. Se você está olhando para veículos leves, uma solução de 1,5 milhão vai atender. Quando você começa a falar em veículos pesados, você tem que chegar nesse nível de 2 milhões, às vezes passar um pouquinho para ter uma solução mais bem dimensionada e atender
de fato, o que você precisa também operacionalmente, né? Porque um caminhão parado você perde dinheiro, né? Então, às vezes, pô, vou investir 2,5 milhões, poderia ter investido 1,5, mas e os caminhões parados ali um tempão esperando abastecimento, motorista parado esperando? Isso tem um custo muito maior, sem dúvida, ao longo do projeto. Tá, pensando num projeto, não um posto comercial, João, o que seria o custo operacional da compressão ou dispenser por metro cúbico de biometano ou gás natural, só para a gente ter uma referência também? Você tem esse número? A gente não combinou isso, então estou te fazendo a pergunta aqui ao vivo. Bom, a gente tem basicamente ali um custo de energia elétrica, né, Ricardo? Assim, a gente Sim. tem um custo de energia elétrica associado, e um custo de manutenção. A manutenção desses equipamentos não é um valor tão representativo. Então, o Acho que o OPEX mais não é. pesado vai ser o compressor, né? Vai ser energia elétrica e as revisões de um compressor, que são revisões equivalentes eu gosto de associar isso a um carro de alto padrão. Se você olhar, um compressor custa o que custaria um carro de alto padrão, digamos assim, e a Sim. revisão custa perto do que custaria uma revisão num carro de alto valor aí. É. Agora, você tem um consumo de óleo, né? É isso que você tem, reposição de óleo, porque o compressor é lubrificado normalmente. Quando não é lubrificado, aumenta um pouco o custo de manutenção dele, mas o que é lubrificado, você tem um custo de substituição de óleo e energia elétrica. Então, não é um OPEX tão relevante nesses casos. A energia elétrica é, sim, de fato, o maior custo ali. Então, essas soluções de aumentar o armazenamento, ligar menos o compressor. Você, por exemplo, no nosso caso, a gente tem o painel com inversor de frequência, que te permite Uhum. já economizar um pouco de energia. Então, no momento em que você não demanda muito do compressor, o inversor reduz a rotação e faz ele gastar menos energia. Então, por exemplo, se o posto está parado, a estocagem ficou vazia e ele vai encher a estocagem, a gente consegue encher a estocagem com a gente reduz a frequência, a potência ali utilizada pelo compressor e vai enchendo devagarinho, gastando menos energia, não precisa ir numa vazão enorme para encher rápido a estocagem e levar o consumo à potência máxima do motor. Então você tem estratégias que a gente utiliza na programação do painel elétrico e de comando para economizar energia, que é o principal OPEX. Então a gente tem hoje, assim, isso é um motivo de orgulho, assim, durante esses 27 anos a empresa veio desenvolvendo e evoluindo a programação que é feita, uma programação própria. Então a gente tem toda a programação do painel elétrico e criou um programa que busca redução de energia. Então o nosso painel elétrico é bastante inteligente nesse sentido, para economizar energia no abastecimento. Legal. Mas você não me respondeu. Uma ideia de preço, uma ideia de custo operacional você tem em mente? Se você não tiver, tá tudo bem. De repente você não tem mesmo. Porque varia. O principal custo é elétrico, né, cara? Vai variar em função do valor que o cara tá pagando em energia. Exatamente. A gente tem um número de que a energia pode variar aí entre 15 centavos, 15 centavos de real por metro cúbico, até 20 centavos de real por metro cúbico, mas isso varia muito. É perigoso a gente apostar em definir um número, viu, Ricardo? Porque É depende só para muito ter uma da. referência mesmo, sabe por quê, João? Às vezes alguém, o cara que está ouvindo alguém está desenvolvendo um projeto, ele não tem ideia. E aí quando você traz um número que nem esse que é importante para nós, Uhum. a gente já começa a ponderar soluções que têm eficiência, soluções que não têm eficiência, né? Então eu acho que isso é bem importante. Mas Legal. voltando ao assunto do posto, cara, comenta um pouco sobre essa novidade de vocês. É um posto que vai abastecer tanto com gás natural quanto com biometano. Por que dessa estratégia? Como é que surgiu essa oportunidade? Então compartilhe um pouco disso aí com a audiência. Boa, a gente então vou começar lá do início da história, da onde surgiu. A gente, como fornecedor da solução, a gente percebeu que o mercado de GNV teve dificuldade de entender quão diferente é o abastecimento de veículo pesado para veículo leve, né? Então, o dono do posto ali do veículo leve, ele estava acostumado com um perfil de cliente e uma característica de demanda diferente da que se apresentou
com o veículo pesado. A gente costuma fazer uma analogia de que o posto para etanol e gasolina é diferente do posto de diesel, já percebeu? Porque Sim. a necessidade A do cliente é estrutura. diferente. A Aham. estrutura, os equipamentos. Então, é diferente a demanda do cliente ali, a necessidade do cliente é diferente. E no GNV, o que aconteceu foi que tentaram atender uma determinada necessidade com uma estrutura que estava para outra. Então, isso gerou dificuldades operacionais. Isso a gente percebeu, e é perceptível de que o mercado de veículo leve no Brasil ele apresenta uma retração bastante forte, bastante forte. GNV para veículo leve está numa redução muito grande de volume, de conversões, é um mercado em retração, isso é conhecido para quem está no mercado, bem forte. E o movimento do pesado é justamente o inverso. Está Sim. crescendo em progressão geométrica, então a demanda que está crescendo é com uma característica diferente do que tem no mercado para oferecer. Então, a gente viu esse nicho, essa necessidade ali de atender uma demanda que não estava sendo atendida adequadamente. E nesse momento em que o mercado de GNV está em queda, você tem uma menor disposição do investidor para esse investimento, porque ele está olhando lá o posto dele caindo o volume do GNV e fala, pô, vou investir no de pesado. Então, a gente, acreditando nisso e conhecendo esse potencial, a gente entrou nesse mercado. A gente não tem um plano de criar uma rede enorme de postos, mas alguns que atendem pontos específicos onde essa demanda está. Isso é uma estratégia. Então, esse de Ponta Grossa foi o primeiro a ser inaugurado. Ele está totalmente focado para veículo pesado. A gente ali consegue abastecer 6 caminhões ao mesmo tempo. E como eu falei para vocês, esse posto vai trabalhar com dois sistemas de compressão, e ele está abastecendo hoje com o GNV, e em fevereiro ele começa a abastecer também o biometano, desse projeto que vai trazer o biometano do aterro sanitário para o posto para abastecer os clientes que querem abastecer com um transporte zero carbono, de baixo carbono, e oferecer isso para os seus clientes ali, agregando valor ao transporte, né? Uhum. Então, esse posto foi dimensionado para isso, para abastecer em altíssima vazão o GNV e o biometano, que vai chegar em breve ali, através dessa parceria que a gente fez com a Zero Resíduo, que é a empresa do aterro sanitário de Ponta Grossa. Legal, legal. E o gás natural chega por duto, ou não? O gás natural chega através do gasoduto da Compagás. Chega o gasoduto da Compagás e o biometano vai vir através do GNC. Exatamente, a gente vai trazer o biometano do aterro. No aterro sanitário, a gente está instalando um sistema de compressão, desse que a gente falou do projeto de biometano. Vamos fazer toda a estrutura lá no aterro para carregamento das carretas, elas vão transportar até o posto, e ali a gente está também fazendo a instalação de um sistema que vai entregar esse biometano no dispenser de biometano. Então vai ser um posto Vai que ter um vai... dispenser dedicado a biometano, certo? Sim, a gente tem 2 bicos ali para biometano e 4 para GNV. E se a demanda for maior por biometano, a gente inverte, faz 4 bicos de biometano e 2 de GNV. Isso a gente consegue facilmente, o posto tá preparado para isso. Então vai ser parecido com o posto que oferece gasolina e gasolina premium, por exemplo. A gente vai Sim. ter ali o combustível fóssil, combustível limpo, a preferência do cliente. Que legal, cara. Eu fiquei bem curioso quando vi a notícia. Por acaso foi na semana que está sendo na semana que a gente está gravando um podcast. Vocês fizeram a inauguração agora, mas se você que está ouvindo vai sair, vai parecer que é agora, mas foi anteriormente à publicação do podcast. E me veio muito em mente, eu fiquei muito curioso, João, com essa estratégia de misturar no posto, né, de biometano, gás natural, o que, cara, soa extremamente natural, passa muita segurança para o modelo de negócio, mas que eu confesso que a gente tem discutido só hipóteses de postos 100% a biometano, pensando no modelo 100% pautado no biometano, e essa discussão de ter o gás natural como uma âncora
né, de disponibilidade de molécula é algo que vem se falando há muito tempo como uma vantagem de você injetar biometano no duto, né. Então, se eu injetar no duto, eu posso fazer um contrato com a companhia, se caso eu não conseguir atender com biometano, ele compensa com gás natural, nã-nã-nã-nã. E, cara, quando eu vi a notícia do posto de vocês, que ele vai trabalhar com as 2 moléculas, na hora me veio essa parada na mente. E eu queria ouvir de você o que vocês estão entendendo como estratégia de ter a disponibilidade dos 2 tipos de molécula no mesmo posto. Novamente, isso é entendendo a demanda, né? E você tem uma demanda clara por veículos pesados utilizando GNV. A Scania está aí, o sucesso das Sim. vendas dos caminhões representa isso. Mas nem todos que estão investindo no caminhão da Scania conseguem, digamos assim, vender um frete mais caro para carregar com um produto Sim. zero carbono. Porque todo mundo sabe, aí, imagino que a sua audiência, de que o GNV já traz uma redução de carbono, de emissão de carbono importante para o transporte. Então, a transportadora que está utilizando o caminhão a GNV já agrega isso para o cliente dela, né, uma emissão de carbono muito menor. Então, digamos assim, a unidade de produto que é transportada ali, ela tem menos carbono por unidade de produto. Isso dá mais valor para aquele produto. Então, você tem sim uma demanda grande de GNV para o veículo pesado. Então, no posto lá, a gente percebeu isso. Tem pessoas que nos procuram querendo abastecimento rápido, com frio para abastecer mais e ter mais autonomia, mas tem um desafio de custo importante a equilibrar. Então, a gente tem ali o GNV oferecendo essa solução. E tem empresas que já me procuraram falando, não, eu preciso do biometano, precisa ser biometano certificado, porque eu quero comprovar que eu sou zero carbono no meu produto. Então, a gente também tem essa solução. E isso foi muito importante também para viabilização ali do projeto, você fazer esse mix e atender toda a demanda que tem para isso. Então, você tem claramente esses 2 perfis de clientes e a gente vai atender os 2 ali naquele posto. Legal. 2 perguntas. Uma bem objetiva. Vai ter diferença de preço? Sem dúvida. Sem dúvida. De fato, o biometano é um produto diferente do gás natural. É um produto, como eu falei da gasolina, e a gasolina premium não foi à toa. O biometano é um produto que agrega valor, ele traz um valor adicional ambiental ali de zero carbono, e isso tem um custo, né? A diferença não é enorme. Eu talvez não vá me Pode arriscar falar aqui, já? mas eu vou te dizer, a gente tem uma ordem de grandeza ali Tô de, ansioso de, por esse de número, entre cara. de entre 10% e 15% a mais do que o preço Do de gás. gás natural. A gente tem umas negociações importantes ali para a frota, que isso ajuda Sim. na negociação, né? Diferente de um preço só de bomba, a gente tem feito umas negociações, mas você de fato tem um valor agregado ali, e quem nos procura querendo biometano para comprovar que está, né, com transporte zero carbono, ele está disposto e tem consciência de que tem um custo um pouco maior, até porque está buscando agregar isso no produto, né? Então, a gente sabe que algumas indústrias, principalmente as indústrias que exportam, elas já têm um fator na equalização de fornecedores, que é a quantidade de carbono emitida por unidade de produto. Então, as empresas que exportam já precisam informar para o comprador qual que é a quantidade de carbono emitida por unidade de produto. Pode ser que o comprador ainda não esteja comprando baseado só nesse fator. É claro que o fator preço, tem vários outros fatores que entram na equalização, mas esse fator já entrou na equalização claramente. As indústrias colocaram isso. Então, se você tem um produto equivalente ao outro, mas que emite menos carbono, já existe essa preferência, principalmente quando você fala do mercado exportação para a Europa e Estados Unidos. Você tem já grandes indústrias optando por um produto de baixo carbono. Então, isso te diferencia, isso te agrega valor, né? Então, você tem um custo ali associado a esse valor, né?
E vocês estão num eixo logístico bem interessante, cara, bem interessante mesmo. E pensando no Paraná e pensando no Porto de Paranaguá, tá num eixo logístico bem legal. Outra segunda pergunta que eu tenho, cara, é como é que você vai comprovar o biometano para esses clientes? Basta a nota fiscal? Nesse caso, Ricardo, a gente ali tem essa vantagem de estar chegando com o biometano, com a molécula ali, né? Aham. Então a gente vai estar de fato abastecendo com a molécula do biometano que vem do aterro, porque a carreta vai sair do aterro e vai direto para o posto para entregar o gás natural. Então a gente vai abastecer, emitir uma nota fiscal de biometano, você tem essa comprovação, e também a gente tem negociações da certificação, de clientes que querem a certificação, e a gente já está providenciando esse tema das certificações, né? Seja GasRec ou o que o cliente precisa. A gente já tem isso em negociações com clientes ali. Então, não necessariamente o cara que chega na bomba, abastece biometano, ele carrega o atributo. Desculpa, repete, por favor. É que a pergunta é justamente essa fiscal, né? Então, assim, como é que você comprova que o biometano é certificado para quem abasteceu o biometano ali, né? Imagina que chegou o caminhoneiro, chegou um cara na bomba e quer o biometano. Estou te fazendo uma pergunta nova, cara. Talvez você não saiba ainda como responder ela, e tá tudo bem. Só a nota fiscal já vai comprovar que é biometano e é biometano certificado e vai carregar esse atributo ambiental ou não? Como é que vocês estão pensando nesse processo? Nesse caso, sim, a nota fiscal comprova que ele abasteceu com biometano, né? E você, para quem quiser certificação, também teremos a certificação para oferecer. Tem casos que a gente já foi abordado por cliente que quer que a gente leve o biometano do aterro na indústria, para abastecer também a indústria. E Tá. foi curioso que eu já tive clientes conversando comigo e falando assim: não, mas tem que vir a carreta aqui, eu não quero que você injete no duto. Olha que curioso. Ele falou: não quero o Sim. gasoduto, porque tem um tema de não, aí você vai me entregar uma certificação, eu faço a minha aprovação na Europa, a minha matriz ainda tem dúvida, isso aí não vou conseguir comprovar. Eu quero que a carreta venha, a molécula tem que vir para cá. Então isso é muito interessante. Para a gente que oferece essa solução, eu fico até feliz. Falo, tudo bem, vou te trazer para cá, diretamente para a indústria, o biometano. Mas Então, necessariamente então você vai entregar uma nota fiscal e vai entregar o certificado para ele, são dois documentos que andam em paralelo. também, isso. Ah, Isso. entendi. Essa era a minha grande dúvida, cara. Que massa, que massa. Uma baita de uma experiência, sem sombra de dúvida, um marco para o mercado de biogás e biometano, né? Eu desconheço outro posto no Brasil que vai ter uma bomba de biometano. Você conhece? Bom, a gente teve já alguns postos no Rio que recebiam biometano no aterro Mas não me sanitário. interessava, né? Pois é, você tinha aquele mix, mas esse você de fato está vendendo como biometano, né? É o que você está falando, isso sim, como biometano certificado, né? Então é o primeiro do Paraná que vai Ca- receber de É, aterro sanitário. pensa o Esse seguinte, João, assim, pode ser que tenha outro e eu desconheço, e se eu conhecer, pessoal, deixe nos comentários aqui, a gente vai adorar saber. Mas, cara, o que vocês estão fazendo, pela primeira vez no mercado, a gente vai ter um preço público de biometano, porque o preço é da bomba. de Cara, fato você está recebendo biometano. eu, de fato, eu estou Então, recebendo biometano. Se eu quiser saber o preço do biometano, eu vou ligar no teu posto e vou perguntar, cara, qual que é o preço do biometano? Né, que é uma exato. pergunta que muitos fazem, cara, qual que é o preço do biometano? E eu geralmente respondo, depende do preço da molécula que você está deslocando, né? E no teu Exato. caso, você está deslocando gás natural, em alguns casos pode estar deslocando diesel, em outros casos, enfim, cada caso é um caso, mas publicamente a gente vai ter, porque você está, de fato, no empreendimento, e eu achei fantástico esse nosso bate-papo por conta disso. Cara, tem uma coisa que eu não perguntei. Eu quero que você fale o que que é a Gás Futuro, porque a gente está aqui falando um monte e não falamos da Gás Futuro. Explica para nossa audiência, João, o que que é a Gás Futuro? Onde é que vocês estão, cara? O que vocês fazem além disso tudo que a gente falou aqui?
Vamos lá, Gás Futuro, então, uma empresa já de 27 anos de história no Brasil, né? Então, ela já tem no Brasil 27 anos, mas traz uma carga muito forte já de know-how em sistemas de compressão, né? 27 anos atrás, no Brasil, a Aspro, a Argentina, veio para o Brasil, se estabeleceu aqui, e ali iniciou a história da Gás Futuro, né? Porque num determinado momento da história, houve essa separação, né? A Aspro Argentina foi vendida e a Aspro Brasil, que hoje é a Gás Futuro, seguiu como uma empresa 100% brasileira, e a gente está aqui em Campo Largo há 27 anos, construindo sistemas de compressão, tem um market share no mercado veicular aí perto de 70%. No biometano, a gente conseguiu já um market share ainda maior, está em torno de 80% o market share no mercado de biometano. Então, a gente fornece soluções para gás natural, biometano, e também soluções para grandes produtores de gás. Então, parte da história da Gás Futuro está em grandes projetos com a Petrobras. Então, a gente fornece sistemas de compressão para a Petrobras, para a TBG, para o gasoduto Brasil-Bolívia, o Gasbol. Então, a gente tem sistemas de compressão, tem manutenção, operação nas estações de compressão do Gasbol. A gente tem uma estação de compressão da Petrobras que nos orgulha muito, em Urucu, em Manaus, fica no meio da selva amazônica, e que a gente projetou, construiu e opera essa estação há 13 anos, né, lá em Urucu, nesse campo da Petrobras. Então, tem grandes projetos que nos orgulham aí de estar atuando como referência em sistemas de compressão, seja de grandes projetos, médios projetos, pequenos projetos, né? Além de oferecer os sistemas de compressão, a Gás Futuro oferece toda a gama de serviços associados. Então, a gente faz manutenção, venda de peças de reposição, operação dos sistemas. Como eu comentei aqui, esse projeto de biometano, inclusive a operação do projeto, a gente vai participar. Então, toda a distribuição do biometano, seja para as indústrias em Ponta Grossa ou para o posto, vai ser feita através da Brasil GNC, que é uma empresa subsidiária da Gás Futuro, distribuidora que atua de maneira independente, mas faz parte do grupo, e que vai fazer a distribuição do gás. Então, todo na cadeia do gás, toda a gama de serviços a gente também oferece para os clientes. Por isso que a gente diz que é uma empresa de solução completa, não é só uma indústria de equipamentos. Talvez quando nasceu, iniciou dessa forma, mas rapidamente entendeu que atender bem o cliente é o que te faz ter sucesso, né? Não só produzir um bom equipamento. E isso a gente conseguiu construir aí, essas relações longas com os clientes aí também de serviço, como com a Petrobras há 13 anos, você vê, não é fácil, né? Lidar com a Petrobras, ainda mais por tanto tempo, né? Um cliente exigente, né? Mas essa é a Gás Futuro. Massa, eu posso dizer que atendem muito bem o cliente, né? A gente tem construído boas coisas juntos. Eu tenho uma última pergunta para você, mas antes dela, eu preciso convidar a nossa audiência a conhecer a minha plataforma de fornecedores, que é a B2 Biogás. Inclusive, as soluções da Gás Futuro estão cadastradas lá. Então, se você quiser conhecer um pouco mais, acessa a B2 Biogás, vai encontrar todas as soluções da Gás Futuro cadastradas lá. A gente tem um curso aqui para quem busca desenvolver projetos e negócios de biogás chamado Biogás 360. O link da próxima turma está na descrição desse podcast. Então, se você está interessado em aprender a desenvolver projetos comigo, entra na lista de espera da próxima turma. E a Dr. Biogás é uma consultoria de projetos. Então, se você está pensando num projeto de biometano, não tem nada desenhado ainda para sentar com o João e conversar com ele, me chama, eu tenho um time de engenharia que vai te ajudar a estruturar a proposta e chegar bem preparado, bem com o projeto bem amarradinho para que o João possa dar o próximo passo e a gente levar esse biometano para mais consumidores. João, caminhando para o final, cara, eu gosto de fechar o nosso podcast com uma pergunta e ela me faz ter uma boa perspectiva do que vai acontecer no mercado, porque cada pessoa que passa por aqui deixa a impressão dele ou dela sobre o que você entende que é a tendência do mercado de biogás e biometano para os próximos anos. Outra pergunta de ouro, você tem boas perguntas, Ricardo. Bom, é nítido a tendência de crescimento, isso imagino que todos
tenho respondido, todo mundo tem essa visão clara da quantidade de plantas de biometano que estão crescendo ano a ano. A gente, nos últimos 3 anos, se eu não me engano, a gente veio dobrando a quantidade de plantas e volume ano a ano de biometano no Brasil. Então, é nítido esse crescimento. A gente aposta muito nesse crescimento contínuo, ainda por um longo período, porque a gente tem vários projetos para iniciar, vários projetos com escala comercial e viáveis. A gente aqui pode dizer que tem mais 2 como esse que a gente inaugurou, que a gente, no momento adequado, divulga, mas a gente tem mais 2 projetos desses para lançar, como vários outros clientes e parceiros têm os projetos de biometano para saírem. Então, a gente entende claramente que os projetos vão crescer. E por quê? Porque há uma tendência, como a gente comentou, da indústria agregar este valor na sua produção. Então, a gente está percebendo essa tendência ali em grandes indústrias de agregarem isso. Tem uma visão de que com a escala também a gente consiga até mais competitividade com o biometano, né? Então, esse tema de preço, a gente tem um potencial tão grande no Brasil e que a gente atingindo escalas perto desse potencial, né, a gente consegue até, em função da grande oferta, a gente atingir competitividade e isso impulsionar ainda mais o mercado. Então, de fato, a gente acredita que grande parte do diesel no transporte, principalmente, vai ser substituído por biometano, e nas indústrias, nesse combustível, pelo menos é isso que tem se apresentado para nós aqui como demanda, e também outras oportunidades de produção de biometano. Então, você está nesse mercado, tem sido consultado, em alguns casos a gente vê os projetos quando chegam de que tem várias outras possibilidades, não só aterro e açúcar e etanol, né? Então não é só a indústria de cana e de aterro sanitário, então uma série de outras possibilidades com grandes potenciais a serem explorados. Então é uma tendência muito forte realmente continuar esse crescimento aí pela demanda e a oferta de biometano no Brasil. Concordo com absolutamente tudo que você me disse e, pessoal, quem tiver um projeto de biometano orientado para injeção no duto ou para abastecimento, por favor, entre em contato com o João, com a Gás Futuro. Eles têm soluções incríveis, a gente constrói coisas juntos com eles, é muito bom construir coisas junto com vocês, João. Então segue a minha recomendação. E para quem está querendo entrar em contato, depois de ouvir esse podcast, João, deixa aí como é que faz para entrar em contato com a Gás Futuro, o teu e-mail, o teu LinkedIn, alguma coisa, cara, para nossa audiência te contactar e fazer networking. O meu nome é João Quattrone, vai encontrar em todas as redes aí, LinkedIn é sempre João Quattrone. Meu e-mail é jquattrone@gasfuturo.com.br, também fácil de encontrar. Talvez tenha como o Ricardo colocar aí até nos comentários meus contatos e a turma da área comercial da Gás Futuro. E nos projetos de biometano, estruturar distribuição, venda, a gente está aí para apoiar, sem dúvida, a estruturação do projeto, as soluções. Conta com a gente. Muito obrigado, João e pessoal. Até o próximo episódio.